Entramos ao vivo, estamos bem-vindos a todos. Que alegria essa noite nos reunirmos. Que alegria, meu coração está muito feliz de ter um momento como esse para reencontrar muitas pessoas por aqui. Coisa linda da vida, bem-vindos. Estou esperando a minha convidadíssima para que a gente inicie o nosso papo. Um beijo a todos que estão chegando. Temos a presença do Brasil, mas temos a presença da Irlanda. Olha lá, que alegria, né? Todos são muito importantes. Cada um de vocês faz toda a diferença nesse trabalho, né? Então, sejam muito bem-vindos. Vai ser uma noite com muita coisa para falar, com muita coisa para compartilhar. Espero que possa contribuir com a vida de vocês. Boa noite a todos. Que alegria, que alegria. Ai, quanta emoção, meu Deus. Falar desse assunto para mim é falar da minha alma, falar daquilo que eu encontrei como um caminho de consciência, é compartilhar experiência, é compartilhar amor, é compartilhar consciência. Então é muito gostoso ter todos vocês aqui para que a gente faça isso juntos. Boa noite quem não me conhece, eu sou a Cláudia Lança, sou facilitadora e trainer em constelação familiar. Esse trabalho é muito novo para mim. Oi todos, Fátima, todo mundo que está chegando, uma alegria. E desde que eu conheci a constelação, a minha vida ela mudou. Não porque a constelação... deixa eu só colocar aqui a minha convidada. Só um minutinho. Como é que coloca? Assim, vamos lá. Coisa nova para fazer. muita novidade. Então, lá. Chegando. E aí, chegamos. Tudo bem? Tudo bem? Ouvindo, né? Nos ouvindo, eu e a Vera. Dá um ok pra gente saber se tá tudo certo por aí. Tá dando para ouvir, gente? Oi, Ericota. Helena, bem-vinda. Michele. E aí, Vera, coração, como é que tá? A mil, né? Disparado. Luciene, obrigada. Né? Vamos esperando um pouquinho, então, o pessoal ir entrando, né? Todo mundo, para todo mundo acompanhar a gente. Cibele, amo você também, obrigada. Ai, que bom. Falaram que o som tá bom, ótimo. Que continue assim, né? Para que a gente possa fluir com esse assunto tão maravilhoso. Marcos, Cafu, beijo. Que legal. Vera, eu tava avisando já que eu acho que eu vou chorar hoje por aqui, viu? Deixa o lencinho de lado aí, então. Ai, gente, que Luciano, delícia. Obrigada. Oi, Luciano, tá dando um oi pra gente. Que bom, que honra. Mica! Te amo, Mica. Obrigada. Olha lá. Não. Renata! Da Austrália, não acredito! Demais, bom, gente. Quem me conhece sabe, né? Não tem novidade nenhuma em estar emocionada. Vamos lá. É isso aí. Né? Vamos lá. Seguir, né? Tem muita coisa pra gente falar, então. Vanessa, obrigada, Vanessa. E aí o pessoal se reencontra também, né? Então nós estamos aqui, eu, a Vera, recebendo todos vocês com muito amor, e vocês vão se reencontrando também aí, né? Um monte de gente que se conhece. Sejam todos bem-vindos. Todos com saudade, gente. né? Bem-vindos todos, obrigada por esse carinho, né? O pessoal tá entrando aí para ouvir a gente. Na medida que a gente consegue, a gente vai dando um oi para vocês, porque... né, vai passando muito rápido, o pessoal vai entrando. Débora, obrigada. É muito
É muito gostoso, né? Muito gostoso estar com vocês. E a gente vai, Zélia, também um beijo. A gente vai trazer um tema hoje que eu considero um tema lindo, né? Que é a gente falar de constelação e falar de evangelho, né? Então, vamos lá, haja coração, né? Fátima, obrigada. Não fica aparecendo o tempo aqui, não, gente. Vera, você controla aí? Como que a gente faz? O tempo não está aparecendo, mas vamos embora que já, né? Estamos passando 5 minutos, tá? Então, vamos lá, Claudinha. Então, bem-vindos a todos. Vamos começar, né? Vamos lá. Então, é com muita alegria mesmo. Talvez mais do que eu já tenha sentido para falar de constelação, porque hoje a gente vai conseguir juntar dois caminhos de consciência que para mim são extremamente transformadores e grandiosos. Então, é uma alegria imensa. E para a gente iniciar, então, a nossa reflexão da noite, porque a grande proposta nossa é reflexão, né? Para a gente iniciar essa reflexão, eu vou dizer uma frase e eu convido vocês a pensarem o que vocês acham sobre essa frase. Vivi, beijo! Vivi, linda, meu amor! Então, a frase que eu vou dizer é a seguinte: só o amor não basta. Pensa aí o que você acha sobre essa frase. Porque quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, me gerou um rebuliço. Porque até então eu entendia que o amor sempre foi a maior potência do universo. É através do amor que a gente consegue evoluir, que a gente consegue ser uma pessoa melhor. Como isso é para você? Faz sentido? Não faz sentido? E nessa reflexão eu vou pedir então que você pense em alguém que você ama. Alguém, uma pessoa só. Eu sei que você ama muita gente, mas escolha alguém para que você possa fazer esse movimento, essa reflexão. E escolhendo alguém, você vai perceber na relação de vocês se está tudo fluindo. Está indo tudo bem nessa relação? Vocês estão sem conflitos? Vocês conseguem se comunicar? Todo mundo entende todo mundo? Como que é quando você se coloca diante desse alguém que você ama? Eu não sei como é, mas você sabe. O amor faz parte de tudo mesmo, de um todo, é verdade. Então, eu não sei, mas para mim o que acontece? Quando eu coloco alguém que eu amo diante de mim, diante do meu olhar, eu percebo que tem muita coisa que dá para melhorar. Que muita coisa, a frase, né? Estão pedindo para você repetir a frase. Tá. A frase é: só o amor não basta. Só o amor não basta. Isso. Essa frase é do Bert Hellinger, o pai da constelação, né? A gente chama de pai porque foi quem trouxe esse conhecimento para a gente organizado, na verdade. Então, quando a gente olha para alguém das nossas relações que a gente ama, a gente se dá conta que nem sempre é tudo bom. Que tem conflitos, que existem brigas, que existem dores, que existem dificuldades na comunicação. Então, muitas vezes a gente pode melhorar a nossa relação, né, com quem a gente ama. E pensa aí, você concorda ou não concorda com essa frase? É importante que você tenha essa reflexão aí dentro de você, se ela faz sentido, perceba se mesmo isso, o amor sem o respeito não basta, ó, já tem gente se manifestando. Né? Exatamente, o pessoal está refletindo, né? É importante trazer essa reflexão à tona para que a gente possa conduzir tudo que a gente tem para trazer para vocês. Então, o que eu compreendo, o que a gente compreende através da constelação? A gente ama, mas a gente também vive desafios mesmo amando. Que mesmo que a gente ame um filho, ame um marido, ame uma esposa, a gente percebe que a relação pode ser melhorada e que ela pode fluir de forma diferente. Então, o que a constelação faz? A constelação, ela olha para as nossas relações.
ela olha para os nossos sentimentos, para buscar entender por que a gente sofre, por que com aquela pessoa, mesmo amando, mesmo me dedicando, eu não consigo fluir, eu não consigo que as coisas caminhem como eu gostaria. Então, mesmo quando existe o amor, existem dificuldades. A constelação faz isso, ela olha. E aí, falando de amor, eu peço então para que a Vera comece a trazer para a gente um pouquinho desse entendimento, né? O que você pode dizer para a gente, Vera, sobre o amor com um olhar sem ser o da constelação, que é o do Evangelho? Bom, vamos lá, né? Um monte de gente falando, oi, Odete, já te vi aí, bem-vinda, né? Veja bem, como a Claudinha, você está falando, Claudinha, nós estamos trazendo aqui reflexões, né? Ensinamentos para reflexão. Então, quando a gente fala de constelação e evangelho, nós não estamos trazendo aqui nenhuma questão de religiosidade, né? Não é nenhuma visão de alguma religião de jeito algum, né? Até porque a palavra evangelho, ela tem um significado, ela vem lá do grego, né? E o que significa evangelho? O significado é a boa nova, ou seja, as boas notícias, né? É quando as pessoas falam, e aí, qual é a boa, qual é a nova, né? Então, ou seja, boas notícias que um mestre trouxe para a humanidade, um dos maiores mestres, né, que passaram aqui pela Terra, que é Jesus, que todos nós sabemos, trouxe, então, uma nova mensagem que até então, antes dele chegar, não se conheciam esse amor na essência. E a gente sabe que ele, durante a sua trajetória aqui no nosso planeta Terra, na sua passagem pelo nosso planeta, ele teve não só uma fala de amor, né, como toda a base do seu ensinamento sempre foi o amor. Né? E nós estamos aí há séculos, né, tentando entender Jesus. E então, quando a gente olha hoje para a constelação, a gente percebe o quanto a constelação nos ajuda a praticar esse amor, a entender como praticar esse amor. Né? Porque a constelação, ela te ajuda muito a você se colocar no lugar do outro, você olhar a história do outro, que é justamente o que Jesus sempre pediu para a gente, né? Esse olhar, esse amor. E como o Bert falou, né? Não basta só amar. Até porque muita gente nem conhece direito como que é esse ato de amar de verdade, né? Que é aquele amor verdadeiro que o Cristo ensinou, que Jesus sempre pregava, né? Porque muita gente fala assim, às vezes a pessoa tem uma ação, uma atitude, e ela fala assim, é porque eu amo, então eu controlo demais, é porque eu amo demais, né? Eu dou demais porque eu amo demais. E aí a gente está trazendo reflexões justamente para a gente perceber que nem sempre é exatamente o verdadeiro amor. Né? E aí, falando disso, eu me lembro de uma frase de Paulo de Tarso. Que Paulo de Tarso foi um grande propagador, né? Paulo de Tarso era um homem extremamente inteligente, um doutor da lei na época de Cristo. E ele fala, naquele poema lindo que muita gente conhece, quando ele fala da caridade e do amor, né? Ele diz o seguinte, o amor é benigno. Né? E o que é benigno? O significado da palavra benigno, benigno é aquilo que não causa mal, benigno é aquilo que não causa dor. Então, Paulo está dizendo que o amor, ele não causa mal, o amor, ele não causa dor. Então, é uma grande reflexão para todos nós. Né? Será que aquele sentimento que eu tenho experimentado e que eu tenho, às vezes, dado para o outro ou pedido para o outro, será que é esse amor? Porque se está causando mal, se está causando dor, segundo Paulo, não é o amor. Né? Porque o amor é benigno, ele não causa mal, ele não causa dor. Né? E aí, Claudinha, se você pudesse falar pra gente algum exemplo que você já viu de tantas constelações que você já fez, ou no curso, né? Um amor desse, esse amor que não é benigno, esse amor que causa mal, que na constelação a gente consegue enxergar, né? De tantos exemplos, eu acho que vale falar sobre o que é mais comum e o que traz para a maioria de nós muita dor, que é quando a mãe prende o filho.
sabe? Tem Uhum. muito amor. Muito. Muita, grande parte das mulheres que eu já pude atender e que a gente pôde olhar para a história como mães ou como filhos e filhas, a dificuldade maior, a origem da dor, a origem do sofrimento estava nesse amor desordenado de mãe. A mãe que faz pelo filho e que aprisiona. Porque quando a mãe nos dá a vida, ela nos dá e ela precisa nos liberar para que a gente siga adiante. Quando a mãe, mesmo que a gente cresça, continua achando que ela tem que atender às nossas necessidades e fazer por nós, é como se ela nos aprisionasse mesmo. E na constelação a gente vê essa cena. O filho, ele não consegue dar um passo à frente. E ele chega a descrever, parece que tem algo me prendendo a minha mãe. Uhum. Então, esse amor desordenado, esse amor que aprisiona, ele vai gerar um filho inseguro, um filho com medo de seguir adiante, que não consegue tomar decisões, um filho que vai sentir um vazio dentro de si, que muitas vezes vai buscar a droga, vai buscar um comportamento de vício, enfim. É muito comum que a gente veja, né? Que a gente veja nessa relação que é tão amorosa, né? Que a Sim. gente Uhum. entende. Se uma mãe ama, ela se doa a esse filho, como que esse amor pode prejudicar? E aí, se já para eu emendar uma parte que é importante, Sim. a gente pode imaginar esse amor como se fosse a água. Então, que é um exemplo que eu costumo dar. Quem é meu aluno por aqui, que tem bastante gente que eu já tive o prazer de compartilhar a aula, imaginando que o amor seja a água. Quando eu tenho um lugar para essa água, como uma caneca aqui, por exemplo, essa água ela pode saciar a minha sede. Quando essa água flui por um caminho que não é o dela, no caso de uma enchente, em que o rio transborda, a mesma água ela pode invadir a minha casa. Ou seja, o problema é a água? Não, é o caminho por onde ela é conduzida. Isso é o amor. O problema não é o amor, ele está só fora do lugar, ele está só fora de ordem. E através das leis sistêmicas, que o Bert Hellinger classificou como ordens do amor, a gente compreende que o amor ele é a maior potência do universo. Não tem discussão sobre isso. Só que para ele fluir, para ele fazer com que eu cresça, para que eu evolua, ele precisa estar no lugar certo. Ele precisa caminhar no lugar que é de direito dele. E conhecer as leis da constelação fazem com que a gente entenda qual é esse caminho. Faz sentido aí, Vera? Total, total. Que é justamente o que Jesus, né, tem pedido para a gente, né? Esse amor desprendido, esse amor sem cobrança, esse amor sem expectativa, né? Que é simplesmente amar. Quem ama, simplesmente ama. E nós estamos, na verdade, numa constante evolução. Então, ou seja, não é pra gente se chicotear agora, eu não estou sabendo amar. Não, é pra gente falar assim, poxa, que bacana, né? Eu não estou sabendo amar, como que agora eu posso fazer? De que forma eu vou colocar esse amor que deve ser benigno, que não vai causar dor nem a mim, nem ao outro? Como que eu posso colocar ele em prática? Né? Isso. E aí você... Pode falar. Não, e aí você falou das leis, né? O quanto o Bert consegue, com essas leis, conseguir explicar isso de uma forma simples também, né? E um dos grandes motivos da gente estar aqui junto hoje falando sobre isso, né? Porque quando eu conheci essas leis, é como se eu já as conhecesse. Sim. Foi tão impactante quando você já tem uma vivência de uma busca, de um conhecimento, e você conhece um novo caminho e fala, mas isso já existia dentro do meu coração. Então, a constelação, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para as nossas dores, para as nossas questões, para os nossos impedimentos, para procurar a origem, para entender de onde vem tudo isso. Só que ela não vai olhar julgando, ela não vai olhar
para sua história falando, olha, Cláudio, isso é o certo, olha, Vera, isso é errado. Não. Essas leis amorosas, elas regem as nossas relações. E o que é bom e o que é ruim depende se a gente segue essas leis. Assim como eu gosto de usar também um exemplo, só antes de eu falar dessas leis. Quando você está andando no trânsito, dirigindo um carro, e tem uma placa lá, 50 por hora. Só que você está num dia que você está com uma pressa e você dá uma acelerada. Puxa, passou a 60. Você não viu o radar, mas você tomou uma multa. Aí vai chegar na sua casa lá uma comunicação, né? Que você tomou uma multa. Você não viu o radar, mas você foi notificado. As leis sistêmicas a gente não vê com os nossos olhos. Assim como a gente não vê a lei da gravidade até que eu me jogue da janela ou jogue um objeto no chão e perceba que aquilo cai. Ou seja, existe uma lei atuando. Eu não vejo as leis da constelação, mas quando eu olho para a minha história e eu vejo que o meu relacionamento não flui, que eu tenho dificuldade em lidar com determinadas situações ou que coisas se repetem, eu vejo o efeito dessas leis. Ou seja, toda vez que eu descumpro uma lei, eu tomo uma multa. Essa multa é uma dor, um sofrimento, um relacionamento que não é bem sucedido, enfim, e assim por diante. E para a gente falar então da primeira lei, rapidamente, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, eles fluem através dessas leis. E todos nós temos necessidades. E uma das primeiras necessidades nossas é a necessidade de pertencer. E uma das maiores dores de ser excluído. Então, a primeira lei da constelação é a lei do pertencimento. E, resumidamente, ela diz o quê? Todos têm o direito de pertencer. Todos da nossa família têm o direito de pertencer. A gente falando isso no nosso sistema familiar, tá? Isso se expande para organizações, para vários tipos de assunto. Mas aqui o foco a gente vai dar na família, só para exemplificar e ficar mais claro. Então, quando na constelação a gente entende que ninguém tem o direito de ser excluído, ninguém, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não concorde com a pessoa, mesmo que ela tenha feito algo que tenha me prejudicado, ela tem um lugar, ela precisa pertencer, porque quando ela não tem um lugar, eu também não tenho o meu lugar, né? Eu também sinto o impacto disso, porque a família, o sistema, é como uma engrenagem, um quebra-cabeça, enfim, como você quiser entender. Então, muitas dores e muitas dificuldades que a gente tem hoje são porque nós ou excluímos alguém, ou algum membro da nossa família excluiu alguém, e isso está chegando até nós. Diante dessa ideia, Vera, do pertencimento, que olhar você pode trazer para a gente com relação ao Evangelho? Bom, então eu sempre comento, né, com os amigos que a gente está vendo hoje tantas ferramentas, né, que nos ajudam e que Jesus já usava essas ferramentas há mais de 2000 anos atrás, né? Então a gente pode, quando você fala da lei do pertencimento, olha como Jesus, né, ele trabalhava isso, né? Por exemplo, ele tem uma frase, né, de Cristo que ele diz que ele é o bom pastor, certo? E que nós somos as ovelhas. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, né? Nenhuma ovelha minha será esquecida. Né? Nenhuma ovelha minha ficará perdida. Então, o que ele está? Ele está incluindo todo mundo. Ele está dizendo que todo mundo pertence, né? Ele não está distinguindo, ele não está fazendo distinção se é o cara que matou, se roubou, se é o médico, se é o coletor de lixo, se é o preto, se é o branco. Ele está dizendo o seguinte, todo mundo pertence quando ele diz, todas as minhas ovelhas, né, serão agregadas comigo. Ele tem uma coisa que ele fez muito, né, que é a inclusão da mulher. Porque na época, não só na época dele, a gente sabe que isso tem até hoje, mas na época que Cristo estava na Terra, lá no povo hebreu, ali entre os judeus, isso era muito forte, e é até hoje. Né? Então a mulher, ela não tinha nenhum tipo de valor, ela não tinha palavra, ela só servia para procriar.
né? E Jesus incluiu, né? A gente tem o exemplo de Maria Madalena, que Maria Madalena, ela conviveu com Jesus e com os seus apóstolos, né? Ela também pregou o evangelho de Cristo. E os outros apóstolos tinham até um olhar assim meio, né? Porque da cultura deles que a mulher não tivesse nenhuma palavra que alguém pudesse ouvir, né? E Maria Madalena estava lá. Então Jesus disse também, né? Você também pertence. Quando ele também vai chamar os 12 apóstolos, na verdade, que ele busca entre os pescadores, entre os homens do campo, entre os homens simples, ele chama todos e ele chama mais um que era Mateus. E Mateus era um cobrador de impostos, né? Então, naquela época, como até hoje, os cobradores de impostos não são bem vistos, são odiados, eram odiados pelo povo judeu, né? E os apóstolos acham um absurdo que Jesus convide um cobrador de imposto para ser o seu apóstolo. Ou seja, de novo ele fazendo a inclusão, né? Então a gente percebe que toda a fala de Jesus, a gente percebe que todo o ato, toda a ação dele sempre foi um ato de inclusão, sempre foi uma fala de inclusão. Então, ou seja, ele já conhecia a lei do pertencimento, né? E ele já praticava isso há muito tempo. Né? Então, a gente percebe que essas reflexões que a gente quer trazer, né? Que essas ferramentas chegam até nós hoje e nos facilitam a visão. Mas a gente poder perceber que esse grande mestre da humanidade, ele trouxe esses ensinamentos. E aí, infelizmente, a humanidade reduziu Jesus à religiosidade. Né? E quando você vai expandindo a sua mente, quando o teu intelecto vai desenvolvendo mais, você vai percebendo que não, né? Que na verdade ele trouxe ciência, né? Ele trouxe uma grande ciência de como viver bem, né? O ensinamento dele é filosófico porque faz a gente questionar, faz a gente refletir, né? E é um ensinamento religioso também, por quê? Porque é através da religiosidade que a gente entra em contato com ele, não é? E aí, Beth, tantos outros, mas hoje a gente está falando exatamente da ferramenta constelação familiar, através do Bert Hellinger, ele vem ajudar a gente a enxergar Jesus de uma forma também, como isso atua na nossa vida, como isso atua na nossa família, como aquilo que ele disse, como as orientações que ele nos deu, elas têm que estar presentes, né? Que as leis, né? A ordem desse amor aí. Né? Gente, não é lindo? É lindo demais. Tem um montão de gente falando que coisa linda, porque você tá falando e a emoção vai tomando a gente. Como é gostoso ter essa certeza, esse embasamento, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que quando a gente se coloca para constelar, você só está fazendo mais uma escolha terapêutica. Exato. Não é só mais uma escolha, sabe? Esse trabalho eu me coloquei para vivenciar porque ele concretiza tudo que eu sempre acreditei, tudo que eu sempre aprendi. Então, hoje a gente pode apresentar Jesus através da constelação sem se falar, né? Eu não estou falando de Jesus, eu nem falo de Jesus, mas eu uso o exemplo dele o tempo todo. E eu sempre falo, às vezes, na aula assim, né? Sabe aquele homem grande que veio bem antes de nós? Então, ele já disse isso. E isso que você falou é maravilhoso. A gente não pode reduzir essa grandeza a uma religiosidade. E isso não quer dizer que a religião não é importante. Exatamente. Para muitos é ela que faz a conexão, para muitos é ela que vai colocar no caminho. Então é lindo demais isso. Exatamente. Demais. Exatamente. Então, E qual seria a outra lei, Claudinha, que a gente... Então, só para finalizar, todos têm o direito de pertencer, todos. A gente tem que abrir mão do nosso julgamento e dar lugar às pessoas que fazem parte da nossa família. E dar lugar não é conviver, eu não preciso ir lá na casa, abraçar, beijar, não. É dar lugar aqui, ó.
dentro do coração, consciente que aquela pessoa é um ser humano, que pode errar como eu posso errar, porque nós somos iguais em humanidade. Quando nós somos iguais em humanidade, nós pertencemos. Exatamente. E avançando, então, segunda lei, que senão a gente... Esse assunto dá papo, né? Dá. E eu falo, então tem que me policiar. A outra lei, ela atende uma necessidade de ordem, que é a lei da ordem ou hierarquia, que diz o seguinte: cada um tem o seu lugar. O que é cada um tem o seu lugar? O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho e assim por diante. É um papel, sabe? Mudar o lugar para o papel pode facilitar. E esse lugar, ele precisa ser reconhecido. Esse lugar, ele precisa ser respeitado. E nós compreendemos que todo aquele que veio antes é maior, ou seja, o nosso pai e a nossa mãe vieram antes que nós, eles são maiores. Por conta da hierarquia, a ordem de nascimento. Então, quando um filho, quando se torna adulto, acha que entende mais, e é muito comum, né? O filho começa a entender mais do que os pais, começa a se desenvolver talvez mais que os pais, ele acaba diminuindo esses pais, talvez na simplicidade que eles tenham, enfim. Ou filhos pequenos mesmo, que dentro de casa eles que mandam, eles que escolhem, eles que fazem tudo. E hoje em dia tem muito, né? E isso você vai tomar multa se você fizer isso. Você está desrespeitando uma lei. Então, a criança ela pode não compreender isso, mas nós, como pais, enfim, nós que colocamos isso no lugar. E a lei da ordem é uma das que mais se altera no dia a dia. Eu me irritei, eu saio do lugar, sabe? Eu me irritei e falo para o meu pai, pai, você não tem que falar desse jeito. Quando eu falo assim com o meu pai, por exemplo, eu estou saindo do meu lugar, porque um filho jamais pode falar dessa forma com o pai. Respeitar Sim. o lugar dele, né? Então, pensando na lei da ordem, vamos ter o olhar, então, do evangelho, que eu acho que está todo mundo doido para saber. E aí, Claudinha, quando você está trazendo essa questão de filhos e de pais, a gente percebe o quanto isso hoje está presente, né? O quanto o pai, ele acaba servindo ao filho, mas não daquela forma que Jesus propõe para a gente que você sirva, né? Ele sirva se fazendo menor, saindo do lugar dele, né? E para você poder servir ao outro, você não precisa sair do seu lugar, né? Se você estiver exatamente no teu lugar, aí você vai servir de verdade, né? Aí você vai servir com amor, que é o que Jesus fazia, né? Então, tem uma frase que eu nem sei se é do Bert, que diz o seguinte, né? O maior em um sistema sempre trabalhará a serviço do menor no intuito de lhe ensinar. É lindo! Né? E quem que fez isso? A gente pode pegar, eu peguei 2 passagens de Cristo que ele fez isso. Então a gente sabe que, né, a gente não precisa nem falar da grandiosidade dele, da grandiosidade dos seus ensinamentos, tá? Então ele sempre fez isso, sendo ele o mestre, né? Sendo ele aquele que curou, sendo aquele que tinha uma sabedoria imensa, a gente tem a passagem do lava-pés. Tá. Quando ele quis lavar os pés de Pedro, existe uma passagem, né? Que ele se coloca para lavar os pés de Pedro. Pedro, que era, né, um dos seus mais dedicado apóstolo, Pedro acha um absurdo, mestre, de jeito nenhum, eu é que tenho que lavar os seus pés e não você lavar os meus, né? Ele não se conformava, como que Jesus, né, sendo tão grande, sendo mestre, sendo aquela luz, por que Jesus ia lavar os pés dele? Mas para Jesus isso não era nenhum constrangimento. Por quê? Porque ele sabia do lugar dele, ele sabia que ele veio, ele mesmo disse, eu vim para servir. Porque o grande, aquele que já está robusto, aquele que já sabe tudo, né? Aquele que já conquistou o seu lugar, que já conquistou a sua luz, ele está ali para servir. Né? E quando ele faz isso, de lavar os pés de Pedro, ele está mostrando isso, que o grande pode servir sem perder a sua grandeza.
né? Sem ter que se submeter, né, ao outro. E uma outra passagem que eu acho bárbara também é quando Jesus vai encontrar João Batista. Tá? João Batista, ele é chamado precursor de Cristo. Por quê? Porque ele começou já a chamar o povo para uma nova consciência, antes de Jesus se manifestar, né? Então, na verdade, quem saiu a pregar primeiro sobre essa lei do dar e receber, do amor, era João Batista. Só que ele era um cara mais grosseiro, né? E quando Jesus vai encontrar com João Batista lá no Rio Jordão, que é uma cena famosa, que passa até nos filmes, né? Jesus vai e pede para João Batista também batizá-lo na água. E João Batista também acha um absurdo. Como assim? Né? É você que tem que me batizar, e não eu. Né? E Jesus fala que não, né? Que faça assim agora, nesse momento. Então, quando Jesus faz isso, ele se coloca para ser batizado por João Batista, ele está respeitando aquele que veio antes. Ele está respeitando aquele que chegou antes. Ele está respeitando aquele que chegou e começou já a pregar aquelas lições que ele depois continuaria pregando. Então, Jesus nunca chegou e falou assim para ele, não, realmente sou eu que tenho que te batizar porque eu sou maior do que você. Não, Jesus sabia que a partir dali, era ele que tomaria todo aquele povo, né? Mas antes, é como se ele estivesse reconhecendo ali o trabalho de João. Ele estava reconhecendo aí o lugar do João dentro daquela missão fantástica. E ele se colocou, sendo grande, humildemente, para reverenciar aquele trabalho que João fazia, que era o trabalho de estar ali batizando todos eles, né? Então, é maravilhoso, né? É a grandeza da alma, né? Então, eu abri o Evangelho antes de iniciar essa live e saiu essa lição, rapidamente. Assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em redenção de muitos. Ele veio para servir. E quem somos nós, né? Exatamente. Para servir. Então, quando eu falo, às vezes, para as pessoas sobre o trabalho da constelação, é com essa postura. No curso, quando a gente fala, é essa postura, não tem outra. Quando a gente se coloca pequeno, o pequeno é nessa postura de servir o outro, se colocar a serviço do outro. Exato. A gente alcança a harmonia, a gente enxerga o caminho, a gente consegue mudar. E a reverência é o maior movimento de transformação, porque é na reverência que eu me curvo, é na reverência que eu abro a minha alma para a transformação. Então, fica aí o convite para quem quiser exercitar. Curve-se. Exatamente. Diante daquilo que é maior do que você. O que nós estamos vivendo hoje é maior do que nós. Abaixe a sua cabeça. Compreenda que isso chegou e que é grande e que a gente vai aprender a lidar, não é verdade? Exatamente. Vamos avançar. Tem Vamos muita avançar. gente elogiando, muita gente agradecendo, e eu tô aqui muito feliz que tá fazendo E eu sentido. também, viu, gente? O pessoal tá gostando das reflexões, e é o que a gente queria mesmo com isso, trazer reflexões. Exatamente. Então, para a terceira lei, vamos? Vamos lá. A terceira lei é a lei do equilíbrio, e é um equilíbrio entre o dar e receber. Ou seja, eu só posso dar aquilo que eu tenho, e eu só posso receber o que o outro pode me dar. E grande parte das dificuldades nos relacionamentos vem dessa desarmonia, desse desequilíbrio. Eu compreendo que o outro tem que me dar o que eu necessito e eu cobro que ele me dê. E muitas vezes as pessoas se afastam de nós nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos afetivos, porque eles não se sentem em condição de atender às nossas necessidades. Então, a lei do equilíbrio, ela é sutil e ela é, como todas as outras leis, imprescindível para que tudo flua em harmonia. Reflita aí com você. Você tem cobrado muito ou você tem esperado muito? Isso pode ter a ver com a lei do equilíbrio. E aí, sobre a lei do equilíbrio, evangelho. O que a gente tem aí?
É. Nossa, a gente ficaria falando a noite inteira, né? Porque quando você fala desse equilíbrio, principalmente nas relações, porque a relação é tudo, né? Você tem relação com teus pais, com teu companheiro, com teus filhos, com os teus amigos, e o quanto a gente cobra do outro aquilo que está nos faltando, né? Sim. E o outro não vai conseguir dar pra gente aquilo que está nos faltando. O outro dá o que o pai tinha que dar, o que a mãe tinha que dar, e de Jesus, né? Porque quando a gente fala de equilíbrio, né, Claudinha, a gente sempre fala aquele negócio do grande e do pequeno, não é? E numa relação, a gente poder reconhecer o lugar de cada um é importante, porque quando você reconhece o lugar e você está no seu, há equilíbrio, não é verdade? Né? Jesus reconhecia o lugar dele de mestre. Né? Ele sempre falava, eu sou mestre. Né? Isso eu sou. É a única coisa. Isso eu sou. Porque ele veio para ensinar. Um mestre, o que ele faz? Ele direciona, ele ensina. Então, realmente, ele aceitou esse título. Certo? Mas, imagina lá os apóstolos diante de Cristo. Né? Nessa lei do equilíbrio, do dar e do receber. Como é que se equilibrava isso, né? Um ser de luz tão grande, tão perfeito, e os outros fariam o quê? Né? Mas, de novo, ele tem um diálogo e a ação dele também de equilíbrio. Né? Quando ele, em vários momentos, né, da sua passagem, ele fala para todos nós, né? Ele deixa uma grande mensagem, ó, vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda podem mais. Ele nunca falou assim, só eu curo. Ele nunca falou, né, só eu posso transformar. Ele falava, eu e vocês também podem. Né? Ele falava para os apóstolos, vai lá e cura. Né? Vai lá e prega. Por quê? Porque ele também sabia que eles tinham o que dar também. Né? Uma frase muito bonita que ele fala, né, nesse dar e receber, ele fala o seguinte, né? Quando vocês fizerem aos pequeninos, é a mim que você está fazendo. E quando Jesus está falando dos pequeninos, ele não está falando das criancinhas. Né? Ele está falando daqueles que têm necessidades. E nessa terra, quem de nós não tem necessidade? Todos. Então, ele está dizendo que deve existir uma troca entre nós. Né? Um dá e o outro recebe. Né? Sempre vai ter um que precisa e tem sempre aquele que também tem para dar. Então, quando ele diz isso, ele está justamente nos colocando em equilíbrio com ele. Né? Embora ele sabendo do seu lugar, o quanto ele veio para ser luz, ele veio para ser mestre, ele nos colocava num lugar também ali perto dele. Porque ele falava para a gente, vós sois deuses, vós sois luz, vós sois o sal da terra. Ele colocava a gente lá no alto com ele sempre. Né? E muitas vezes a gente se coloca lá tão pequenininho, na verdade, a gente não se valoriza. E o grande mestre, aquele que veio para ensinar a gente, né? Aqueles que o seguem, obviamente, ele te engrandece quando ele fala, vós sois deuses, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. E por que você se coloca tão titiquinho assim, sem valor? Não é verdade? É verdade. Então, a gente percebe que dentro das leis que o Bert Helling trouxe para a gente, que você falou, né? Que para que haja esse amor, precisa, então, que essas leis estejam atuantes. Então, Jesus seguiu todas as leis, por isso que ele amava, né? Ele amava de verdade, ele amava sem distinção. E porque, obviamente, ele tinha uma sabedoria imensa, imensurável, né? Que lindo, né? Lindo demais. Você falando tudo isso, o que a gente nota na constelação, como o exemplo que eu dei no início, né, de mãe com relação a filho, os filhos, muitos, sentem pesos até hoje porque compreenderam que precisam devolver para os pais, para a mãe ou para o pai, aquilo que eles
receberam. E na constelação a gente aprende que não. A gente aprende que aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, a gente passa adiante fazendo pelo outro. A gente passa adiante construindo uma família, a gente passa adiante tendo um trabalho e servindo a vida através do nosso trabalho. Então, quando a gente entende que tem que fazer e fazer pelos nossos pais, a gente enfraquece a nós e a eles. Então é muito transformador compreender que eu olho para os meus pais, agradeço pela vida e olho para frente e faço adiante, porque a linha da minha vida está aqui diante de mim. E eu faço pelo meu filho, pela minha família e faço através do meu trabalho. Quando eu entendo isso, a minha vida fica leve, é diferente. Exatamente, né? Então, exatamente. Por isso que ele traz, né? Por isso que o ensinamento dele, eu disse esses dias, né, para um amigo, é a ciência do bem viver, né? Você falando disso, me lembra de uma frase, me lembra não, eu deixei ela até aqui pertinho de mim escrita, que é de uma autora espiritual, que é Joana de Ângeles, né, através do grande orador, do Divaldo Franco, que eu acho incrível. Ela fala o seguinte, olha, os astros, numa constelação, né, quando a gente fala do universo, numa constelação, os astros menores giram atraídos pela força dos astros maiores, né? No caso das constelações familiares, os pais são as estrelas de primeira grandeza, cuja força gravitacional impõe-se aos filhos na condição de planetas à sua volta, assim como os futuros satélites, que serão aqueles que virão depois e se vincularão depois, né? E aí me lembra uma frase um ensinamento de Cristo, né? Que na verdade, antes de Cristo, até que Moisés que traz isso, que é o honrar pai e mãe. Né? E dentro desse ensinamento, ele diz o seguinte: Jesus não prega. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, além do não julgamento, é o amar ao próximo. Né? E nesse trecho desse ensinamento dele, do honrar o pai e a mãe, ele diz que para que você possa amar o próximo, você tem que ter amado antes o teu pai e a tua mãe. Que é o que a gente vê na constelação. Né? Se você tiver problema com o teu pai e com a tua mãe, você vai ter problema lá na frente. Né? E eu acho que uma coisa linda que a constelação propõe, nas dinâmicas de constelação, né, que ocorre tanto individualmente como nos workshops, né, Claudinha? É a reconciliação. Ela promove a reconciliação, que é o que mais Jesus pediu, né? Do reconciliar-vos com seu irmão enquanto ele está no caminho com você. Né? E é tão... Gente, eu não sei vocês, mas eu fico tão emocionada, porque quando alguém vai constelar, ele não entende isso porque eu falo, ou porque o facilitador, seja quem for o facilitador da constelação, fale. Ele compreende isso porque ele vê, ele sente, ele entende nas células dele que ele precisa olhar para aquele pai, para aquela mãe, com gratidão pela vida que chegou. Esse pai e essa mãe, muitas vezes, não fez aquilo que ele entendeu que tinha que fazer, porque não tinha como dar aquilo que a gente não recebeu. Mas os pais, gente, os pais nos deram a vida. Nós só estamos aqui porque um homem e uma mulher se permitiram, se entregaram e esperaram que eu fosse gerada, nutrida e me deram a vida. Se a gente não conseguir ter essa gratidão dentro do nosso peito, a gente não vai ter carreira, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter relacionamento, a gente não tem nada. É daí que tá. E aí você fala, mas eu nem conheci o pai, mas o pai abandonou. Ok, existem esses sofrimentos e essas histórias, sim, mas esse homem existe. E você só existe porque esse homem existiu também.
Isso é o que liberta. Aí a pessoa às vezes chega para constelar e ela conta X, né? Ela fala: olha, eu quero olhar para isso aqui, eu tô com uma dificuldade na minha carreira profissional e tudo mais. E aí ela entende que não. Por que que vai aparecer pai e mãe? Ela nem pensou sobre isso. E vai Exatamente. aparecer. Vai sempre Vai aparecer. aparecer. E aí ela olha e fala: mas o que que tem a ver, meu pai e minha mãe? Tudo a ver. É a Você só base, né? existe como ser humano É. porque você nasceu de um homem e de uma mulher. Não Uhum. tem essa, a gente não é árvore. Ninguém plantou, regou e a gente ficou lá sendo cultivada na terra. Não, a gente nasceu de um homem e uma mulher, que são o que são, que foram o que foram, e mesmo assim nos deram a vida. Nos liberar das expectativas, né? Do que eles Exatamente. É. poderiam ter nos dado, o Bert Hellinger fala que é arrogância. A gente achar que a gente poderia ter pais diferentes. Quem somos nós para falar Exatamente. que nós não merecemos os pais que a gente tem, não é verdade? Pois é. Então, é um assunto, nossa, que a gente Uhum. poderia, como eu disse agora há pouco, falar a noite inteira, É, né, Claudinha? Mas a gente já está chegando no é. finalzinho da nossa live e eu sei que Uhum. você gostaria de fazer um exercíciozinho com todo Uhum. mundo, mas só Sim. então, agradecendo aqui, porque o pessoal está se manifestando, o Sim. pessoal trazendo Uhum. também compreensões e muito bacana que Uhum. vocês. A gente não está conseguindo falar de todo mundo que está escrevendo aí, mas a Uhum. gente está vendo, Tá o pessoal lindo. colocando trechinhos, Isso. trazendo as compreensões que estão tendo, e isso é muito bacana. Então, o que a gente queria realmente é Uhum. trazer essa reflexão. Né? A gente gostaria Uhum. de falar muito mais aqui, porque é um assunto Uhum. lindo, maravilhoso, né? Mas que isso fique como reflexões e a gente promete que a gente vai trazer mais assuntos assim, né, Uhum. Claudinha? Pegar Tá assuntos pedindo já. específicos, né? É. E poder experimentar um pouco mais disso, né? Mas, Uhum. Claudinha, mas acho que a gente precisa pôr em Vamos. prática, né, o que o exercício que você É. preparou aí para todo mundo, né? Então, obrigada para Fala, todo mundo, um beijo grande, né? E é, vamos lá, Claudinha. antes do exercício, cita aquele trechinho lá do Atire a Primeira Pedra. Ai, tá, eu achei que não ia dar tempo, mas então Ah, dá, eu vou falar bem não. rapidinho, né? Porque eu É porque. tava Uhum. conversando com a Claudinha e falei, Claudinha, Jesus já fazia constelação, né? Uhum. Porque um dos ensinamentos grandes dele é a questão do não julgamento. Então, quando ele estava lá, que é uma passagem muito conhecida, né, do evangelho dele, ele está lá escrevendo na areia, né, no chão, e aí os homens do Sinédrio, que eram aqueles que eram chamados homens de Deus, e todo o povo, trouxeram a mulher adúltera, né, na Uhum. praça pública, para que ela fosse apedrejada, porque a lei era a mulher que fosse pega em adultério, ela seria lapidada, ou seja, ela seria Uhum. apedrejada até a Uhum. morte. Mulher, homem não. Então eles levam até Cristo, porque Cristo pega a questão do amor e do perdão, né? E disse que ele não ia modificar as leis. A lei de Uhum. Moisés disse que era para lapidar. Então ele, inteligentemente, o pessoal fica naquele círculo, a mulher no meio, ele fala, ok, vocês querem então apedrejá-la? Tudo bem, mas antes, né? Uhum. Olhe para vocês. Né? E aquele que não Uhum. tiver errado, aquele que não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Então, nesse momento, ele faz um convite de você olhar para você, para a tua história, Uhum. né? Uhum. E é isso, não vou me Uhum. prolongar para não É tomar isso. agora mais o teu tempo. Então, eu vou convidar vocês a um exercício bem rapidinho. Se vocês puderem fechar os olhos, respirarem profundamente. E imaginar, então, alguém que você tenha uma questão, sabe? Alguém que você se sentiu magoado, ofendido, alguém que você queria falar um montão e não falou. Feche os olhos e coloque esse alguém aí diante de você. Vou pedir para que vocês parem um pouquinho de digitar, de escrever as mensagens e vivencie esse momento. Ele é curtinho, ele é rápido, mas ele pode ser transformador. E olhando aí para essa pessoa, você vai imaginar também que nas suas mãos tem uma pedra. Uma pedra que talvez pudesse ser atirada,
né? Para essa pessoa, com toda a raiva que ela te causou, com tudo aquilo que ela te fez sofrer, ou com tudo que você foi prejudicado, como ela, com aquilo que ela fez, da forma que ela fez, eu não sei, mas você sabe como que é estar aí diante dessa pessoa. E você segura essa pedra que é grande. É uma pedra grande que você tem nas mãos. Você segura essa pedra na sua mão e você coloca nessa pedra toda a intenção que você tem. Talvez de brigar, talvez de reclamar, talvez de cobrar. E colocando toda essa intenção aí nessa pedra, perceba se você ainda quer atirar. Será que você quer atirar essa pedra nessa pessoa? Eu não sei. Talvez você queira. Será que se você atirar, vai resolver o que tem aí dentro do seu coração? Tome consciência. E mesmo que não seja o seu movimento natural, você segura essa pedra e vai agachando, colocando essa pedra no chão, entregando essa pedra para a terra, respirando profundamente, olhando nos olhos dessa pessoa que está aí diante de você e diga em voz alta, se você puder. Se não, você fala baixinho aí onde você está. Diga, eu vejo você. E eu reconheço em você o ser humano que você é. Eu fico com a minha parte e deixo você com a sua. Respire fundo e diga: você tem um lugar, mesmo fazendo o que você fez. E você sente no seu coração algo, ou você percebe uma tomada de consciência, eu não sei, mas você aproveita esse momento para olhar. Você aproveita esse momento para se responsabilizar por todos os sentimentos que talvez você tenha aí agora. E você vai se despedindo desse exercício, tomando só a compreensão do que talvez ele possa ter trazido para você, agradecendo pela oportunidade. E nós também vamos agradecendo por essa grandiosa oportunidade de estar aqui diante de vocês. Sugiram, sabe? Se vocês tiverem um tema que vocês queiram que a gente fale sob esse olhar, né? Sob essas duas perspectivas, sugiram. E vocês também podem nos procurar pelo WhatsApp, pelo direct, enfim, nós estamos aqui à disposição, né, para realizar esse trabalho. Sobre constelação podem me procurar, eu sempre estou à disposição. E a Vera também, né, Vera? Sim, né, também quem quiser trabalhar algum assunto, né, também trabalho no atendimento individual, tanto com a constelação como com a programação neurolinguística, eu sou terapeuta, né, e estamos aí, gente. Qualquer dúvida, querem se aprofundar mais, chama a gente no direct. Quem quiser experimentar e fazer uma entrevista gratuita comigo, pode me chamar, a gente marca uma entrevista cortesia para você se conhecer um pouco mais profundamente aí das suas dores, né? E quem sabe também fazer lá uma constelação no workshop com a Claudinha. Não é verdade? Gente, um beijo enorme. O carinho de vocês foi imenso. A gente sentiu daqui todo esse carinho, toda a atenção de vocês. A gente vendo amigos queridos, clientes, alunos. Então, foi um carinho muito grande que a gente está recebendo aqui hoje. E a gente fez esse trabalho com muito carinho para vocês. Então, um beijo enorme. Claudinha, beijo enorme. Gratidão. A Vera é uma amiga, gente, que é uma honra estar fazendo isso com ela aqui nesse dia. Eu acho que a gente tem muito ainda para compartilhar nesse aspecto aqui. Tá bom? Eu digo mesmo para você, né? Um beijo. Eu vejo vocês. Gratidão. Namastê. Nos encontramos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Uma ótima Páscoa para todo mundo. Isso, de renascimento. De renascimento, que é justamente o que
Cristo trouxe, né? Jesus trouxe, o grande mestre da humanidade, né? Não reduza ele somente em religiosidade, né? Um grande psicólogo, um grande cientista, um grande médico, um grande filósofo, ou seja, um mestre naquilo que diz a palavra realmente, né? Um beijo grande, Claudinha, um beijo, que prazer enorme fazer isso juntas, prazer tá? foi meu. Beijo, namastê. gente. Namastê. Tchau. Até mais. Até.